Hoje nós vamos falar sobre o que são os anjos e amanhã quais são os ministérios dos anjos. Vamos começar definindo o que é um anjo. Anjos são seres celestiais que ministram a serviço de Deus, seu Criador. Embora sejam espíritos, podem se materializar. Mas os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem. Diferentemente dos anjos caídos, não procriam, não são uma raça e não têm sexo. Os anjos são seres imortais, superiores aos homens em força e poder. Não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Longe de ser algo próximo de um Deus ou dignos de adoração. Anjos são mencionados 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. Bispo G, nós vimos que são muitas menções sobre anjos, tanto no hebraico quanto no grego, no Antigo e no Novo Testamento. Como aparece essa palavra? Bom, a palavra no hebraico é a palavra malak. Então, em todos os locais onde aparecer anjo é a palavra malak. E anjo de Deus, né? Malak Jeová. E malak é interessante o termo, né? Porque é meu mensageiro mesmo, é aquele que é o mensageiro celestial. E o livro de Malaquias, né, já vê que como é Malaquias, é o livro Meu Mensageiro, né, o livro que encerra o Antigo Testamento e que traz a informação do que viria depois através de Jesus Cristo. Então já trazendo aí uma menção de um anjo do Senhor naquilo que viria no futuro também. E no grego é a palavra angelos. E a mesma forma, a mesma interpretação, tudo igualzinho, angelos e malak. Como nós falamos, anjo é uma criatura. Então, é muito importante dizer que não existe culto aos anjos, não é? Tem algumas pessoas, algumas religiões que tratam a adoração de anjos, contato com anjos, coisas completamente fora da verdade bíblica. Vamos ver isso comprovado em Apocalipse 22 e Colossenses 2. Vamos lá, Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostei-me antes os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E mais, Colossenses 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então o apóstolo João, no livro de Apocalipse, falando, né, que da experiência que ele teve diante de um anjo, e ele, talvez até pela ignorância, pelo momento, né, pelo desconhecimento, acabou por se ajoelhar em uma tentativa de adoração, e o anjo o repreende, né, fala, ó, não me adore, adore a Deus. O interessante no Antigo Testamento, principalmente, é que o termo também anjo do Senhor era também a manifestação de Deus numa forma que as pessoas pudessem interpretar que era Deus. Então, existia essa tendência, vamos dizer, até de confusão, é chamada teofania. Então, um local que a gente percebe isso é com Gideão e outros, que a gente percebe que não é somente um anjo, mas é a presença de Deus trazendo algumas informações e também trazendo milagres, né? Então, já com a manifestação de milagres. Então, ficou muito claro isso para os judeus e, de repente, houve assim seitas que cultuavam aos anjos. Então a gente vê até os essênios, né, aquela seita que ficava no deserto, que se afastava da civilização, alguns deles tinham esse lado de culto aos anjos, e isso era um perigo, porque o que acontece? Os anjos que a gente cultuar, por exemplo, eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Você pode estar acendendo uma vela para um anjo, mas não é anjo de Deus, porque os anjos que recebem a adoração são os anjos caídos, são os anjos, né, que não são do Senhor. Então você viu aí a questão que João, talvez até porque no Novo Testamento tinha a questão do anjo do Senhor, talvez deve dar uma boa confusão, né? E nós vimos depois Paulo repreendendo os colossenses, né? De já uma possível heresia, algum tipo de seita que prestava culto aos anjos, falando não tem nada a ver, são criaturas e somente a Deus prestarás culto.
culto e adoração. O que deveria ser até uma coisa um pouquinho óbvia para os judeus, porque na lei de Moisés era muito claro isso, somente a Deus prestarás culto e adoração, não é? Então, às vezes, ficava essa confusão, e aí nós vemos seitas que surgiram, principalmente por causa da influência grega, a influência grega que trouxe, né, fez com que aquilo que era um culto a Deus limpo, né, sacerdotal, se tornasse uma religião. E aí que começam realmente os deslizes. Porque assim, né, para algumas, vamos dizer assim, filosofias gregas, né, tinha assim, os anjos eram emanações de Deus. Então eles prestavam culto porque eram emanações de Deus, né? Então isso era uma confusão. Por isso que a igreja de Colossos, né, ela é advertida por Paulo para não entrar nesse erro. E os judeus, infelizmente, começaram a entrar também nesse erro, né, pela manifestação. Até, vamos dizer assim, uma coisa até, vamos dizer, entre aspas, normal, porque as pessoas quando confrontam o mundo espiritual, o sobrenatural, a tendência é de buscar um sentimento de adoração. Por isso que a orientação na Bíblia ela é muito assim, clara, ela é categórica para que não haja adoração a anjos, né? A primeira aparição da palavra anjo, né, até da pessoa do anjo, está em Gênesis 16. Vamos lá, Gênesis 16, versículos 7 a 12. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Interessante a primeira aparição de um anjo aí num momento de um erro, né? Interferência direta em um erro de Abraão, porque Abraão, por não esperar a promessa e dar ouvidos a Sara, acabou aí tomando Agar para gerar um filho que não era o filho da promessa. E esse filho Ismael acabou indo com a sua mãe Agar, né, para o deserto, foram expulsos e eles ficaram desamparados no deserto, mas Deus enviou um anjo para ampará-los, e ainda esse anjo libera uma palavra profética, que se cumpriu, até porque nós vemos que Ismael depois dá origem a um grande povo também, ao povo árabe. Então, é muito interessante como o anjo ele vem para interferir, para liberar uma palavra, por isso o termo ministro, trazer uma mensagem que realmente ministra e que venha do Senhor. Nós vemos a mesma coisa acontecendo no Novo Testamento. A primeira aparição no Novo Testamento, lá em Mateus 1, também retrata uma situação de ministração, de uma interferência direta a favor da vontade de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então nós vemos a interferência do anjo a favor de Maria. Maria estava grávida, então realmente era algo muito complicado, né? Foi um momento muito difícil para José. Nós estamos falando de uma cultura da época extremamente machista, uma cultura dura, né? Uma cultura que um adultério representaria até uma pena de morte. E de repente José, muito confuso, ainda não tinha casado, de repente vê a sua noiva grávida, e ela falando, estou grávida do Espírito Santo. Eu acho que se alguém falasse isso hoje em dia, não ia rolar, né? Não ia colar, de jeito nenhum. Grávida de quem? Grávida do Espírito Santo, conta outra. Né? Eu acho que José teve essa reação natural, né, da carne do homem. Então, um anjo do Senhor foi enviado para que ele tivesse paz, para que ele entendesse ali, através dessa ministração, que realmente aquilo era a vontade de Deus e que aquela criança seria o Salvador. E aí um lado, né, muito importante por parte de José, né, que ele era um homem bom realmente.
porque ele ia deixá-la sem infamá-la, sem nada, porque ele poderia, né, até fazer uso disso, mas ele ia sair assim, tipo em silêncio e deixá-la. Mas vejam que Jesus sendo gerado já tinha ali uma confusão familiar, mas o anjo do Senhor vem lá e desfaz toda a confusão familiar. E é interessante que o anjo, ele não aparece corporalmente, uma teofania, uma manifestação, uma aparição, mas ele ministra em sonhos. Então tem anjos do Senhor que ministram em sonhos. Vamos ver aí Hebreus capítulo 1, que fala exatamente dessa condição dos anjos. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então o escritor de Hebreus, ele afirma aí que os anjos são ministros. Então, até pela condição da própria palavra, né, o significado da palavra anjo, né, malak, que é mensageiro, então ele é um instrumento de Deus para ministrar o homem e interferir também no mundo espiritual a favor do homem. Isso também é visto lá em Daniel capítulo 10. Vamos lá, Daniel 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Nós vemos aí que os anjos têm uma relação até pessoal com Deus, né? Um contato direto com Deus, obviamente com a permissão do Senhor, visto que já estudamos sobre isso, que o Senhor está no trono, que seria no terceiro céu, mas que eles conhecem a Deus numa esfera até pessoal, não é? E aí nós vemos como Deus, ele libera realmente a interferência a favor de Daniel num momento muito difícil, um momento que Daniel tinha feito o concerto com Deus e tinha clamado para que o povo de Judá pudesse voltar, reconstruir Jerusalém. Então aí uma interferência espiritual importantíssima para que depois, como nós estudamos, Esdras, Ageu, Zacarias, Zorobabel, Jesua, depois Neemias, pudessem realizar a reconstrução de Jerusalém. Então olha aí, a força de um anjo a favor, né, de uma oração. E muito interessante também, Dani, que ele ora a Deus, ele jejua ao Senhor, e é o Senhor quem envia o anjo. Porque as pessoas muitas vezes vão orar ao anjo, ou pedir para o anjo ajudar, eles são ministradores de Deus aos homens. Então não adianta ficar pedindo para anjo, tem que pedir para aquele que dá ordem aos anjos. Na verdade, devia falar diretamente, anjos estejam aqui, na verdade fala, né, que o Senhor envia os seus anjos. Isso, perfeito. Muito bem, vamos ler Gênesis 32, que é uma passagem interessante aí de uma situação física entre o homem e o anjo. Vamos lá, Gênesis 32, versículos 22 a 28. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse é o episódio que já deu até origem à música, né? Jacó e o anjo, não é? Segurou o anjo, não deixou o anjo subir. E é interessante aí a condição do anjo do Senhor até numa esfera material, né? Como um homem. Então ali nós vemos a luta entre Jacó e o anjo, e algo muito forte que mostrava até a personalidade de Jacó, um homem realmente perseverante, persistente. Então nós vemos a condição do anjo também de materialização. Então os anjos do Senhor, como falamos, eles não possuem corpos físicos, mas eles têm o poder de materialização mediante a vontade de Deus.
Já diferente dos anjos caídos que oprimem e que podem possuir, né, o homem, se o homem não estiver coberto com o sangue do Cordeiro, obviamente tendo essa habilitação, essa condição. Então nós vemos aí a condição que o anjo tem de interferir. Nós vemos até antes, no capítulo 19, por exemplo, quando os anjos vieram para anunciar a Ló, né, a destruição de Sodoma, e tem muitas e muitas situações ao longo da palavra da condição dos anjos como homens, não é? Então fica claro aí mais uma condição, mais uma característica dos anjos. Vamos ver Lucas capítulo 20. Vamos lá, Lucas 20, versículos 34 a 36. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, em resposta aos fariseus, Jesus fala de algumas características muito importantes. Aí, nesse caso, são 3. Primeiro, que os anjos são seres pessoais, eles têm inteligência, eles têm vontade. Tanto é que nós sabemos da queda, por exemplo, de Lúcifer, que conscientemente ele desobedeceu, foi rebelde ao Senhor. Uma outra característica importante é que não tem sexo e não procriam. Então, até quebrando, por exemplo, alguns mitos, né? Algumas heresias que falam, por exemplo, aquela passagem de Gênesis 6, que os filhos de Deus se deitavam com os filhos do homem, como se os anjos tivessem tido relações sexuais, e aí deram os Anaques, né, os filhos, os gigantes. Então, aí Jesus já fala que não tem como, eles não têm sexo, não tem como ocorrer uma procriação. Eles foram criados no momento, na eternidade, e pronto. E também a característica de eles eles não se relacionam carnalmente porque eles são espirituais. Não é isso? Então, confirmando aí Jesus da natureza do anjo. O anjo é um ser espiritual. Ele não é um ser carnal, ainda que ele possa se materializar. Muito bem. E os anjos são imortais também, né? Porque eles não adoecem, não morrem, então se eles não são carnais, né? Eles não ficam doentes, eles não ficam com resfriado, com gripe, com virose. Então não existe essa não ficam com depressão. Porque eu assisti um filme uma vez de um anjo, e o anjo estava deprimido. Entendeu? Então é umas coisas loucas que a gente vê por aí, né? Hoje com depressão. É demais essa, né? E os anjos, obviamente, têm poderes sobre-humanos. Vamos ler isso no Salmo 103. Vamos lá, Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. E mais, Isaías 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Maravilha, então vemos aí que além do salmista falar a condição do anjo, né, maior, mais forte em poder, né, dotado de poderes, de ter a condição de fazer algo que o homem não consegue fazer, aí também tem um exemplo interessantíssimo que Isaías fala sobre a destruição dos assírios, não é? Então, aquela luta que teve, Senaqueribe, que fez um grande cerco em Jerusalém, ameaçou, e a história que nós já sabemos, e Ezequias foi buscar o Senhor, e que ali vem um anjo, e esse anjo traz um grande morticínio, uma grande peste, não é? Então você vê a justiça do Senhor manifestar através de um anjo. Então é algo realmente sobre-humano. E o interessante também, né, que você até falou uma peste, porque historicamente, acho que é Filo, não lembro se é ele ou qual que é o historiador, que fala que no arraial dos assírios tinham muitos ratos, tudo, e que interpretam que fosse uma praga de ratos que dizimou o exército, né? E isso é confirmado depois historicamente. Mas a praga de ratos só teve nos assírios, quer dizer, não entrou para dentro de Jerusalém, né? O que seria difícil, né? Mas a gente percebe, de qualquer forma, foi a mão de um anjo do Senhor. Se usou uma peste, o que ele usou, não importa, foi a boa mão de Deus protegendo o seu povo. Aí depois volta uma outra questão aí de uma manifestação sobre-humana, até o anjo que quando aparece na ressurreição, né? Que vem um grande terremoto,
aí move aquela pedra, né? Então não era uma pedra que a gente acha que é uma pedrinha pequenininha lá, mas era uma bela de uma pedra. Sem dúvida. Né? Bem grande, que precisaria de muitos homens para movê-la. Inclusive isso surpreende todas as pessoas. Como é que quem moveu a pedra? Como é que foi? Então a gente vê aí a força que um anjo tem, não é? Vamos ler aí 2 Pedro 2:11, que fala a comparação entre o homem e o anjo. Vamos lá, segunda carta de Pedro 2, versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. O apóstolo Pedro, ele afirma que os anjos são superiores aos homens em força e poder, até pela condição espiritual que eles têm. Então, fica aí bem claro uma comparação, quem é mais forte. Claro que o anjo vai ser mais forte, é porque a realidade que ele tem, a visão aberta e tudo mais é diferente da de um homem. Por fim, Pedro também fala sobre a condição de criatura dos anjos. Vamos ler. Vamos lá. Primeira carta de Pedro 1, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam percustrar. Muito bem, então nós vemos aí que os anjos eles têm um conhecimento limitado das questões espirituais. Então eles não são oniscientes, não são onipotentes, não são onipresentes, né? Um fato interessante que a gente também tem que levar em conta, Dani, que apesar deles não serem assim, eles têm a liberdade de agir como criaturas de Deus, porque eles têm o sentimento de Deus. Então, por exemplo, estava falando sobre Jacó, né? Então, ali aquela luta de Jacó, porque às vezes a ideia que as pessoas têm é que o anjo também só faz alguma coisa se Deus mandar, que ele não tem sentimento, que ele não tem atitude, espera só alguma coisa, como se fosse um robô de Deus. E não é. O anjo tem sentimento, ele tem atitudes, obviamente, atitudes muito próximas de Deus, por serem anjos de Deus. Sim. E ali você vê que ele, inclusive, ele toca na vida de Jacó, ele solta, né? A coxa, né, ele cria um problema até para Jacó, porque Jacó precisava quebrar uma limitação que ele tinha e tinha que aprender a perseverar por coisas maiores. Então, o anjo do Senhor também trata as pessoas quando estão fazendo coisas erradas e precisam aprender a fazer as certas, ou então a pessoa tem que vencer etapas na sua vida e tem limitações, o anjo vai acompanhando e vai acertando essas coisas para que eles possam alcançar novos patamares. Exatamente. Então, eles têm esse envio, né, de Deus, e além do envio, eles têm, obviamente, eles têm, né, o ensino, né, como eu poderia dizer, aquilo que são os conceitos de Deus. De Deus, sem dúvida. Não é? Para que o homem também seja auxiliado, ele possa estar no centro da vontade de Deus, como eles também estão. É mais ou menos como a gente, né? Porque Deus nos dá a liberdade de nós acompanharmos as pessoas naquilo que é necessário, e Ele também, com toda, obviamente, a experiência que a gente tem, o crescimento que a gente tem espiritual, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, faz com que a gente acompanhe as pessoas naquilo que são as limitações, e nós na liberdade que temos e no conhecimento que temos de Deus. Só que os dos anjos estão ainda mais avançados pela proximidade deles do Senhor no mundo espiritual. Não é à toa que muitas vezes dizem que o dirigente de igreja, o pastor é o anjo da igreja. É, um termo bom. Não é? Vamos ver em Hebreus, né, a quantidade de anjos que existem. Vamos lá, Hebreus 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. E mais, Deuteronômio 33, versículo 2. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, muito bem, usa o termo miríades. Miríades. Miríades é o termo já no português, né? No grego é a palavra mirías, que quer dizer incontável. Os anjos são incontáveis, obviamente tem um número, mas não dá para a gente ficar contando humanamente falando. Então é um número que não dá para expressar. É um número que Deus sabe porque Ele criou, lógico, mas que numa condição humana e até mesmo deles não tem como contar. É um número incontável de anjos. Muito bem, essa foi a aula de anjos, vamos revisar.
Os anjos são seres celestiais que ministram a serviço de Deus, seu Criador. Embora sejam espíritos, podem se materializar, mas os anjos de Deus não tomam outros corpos para se manifestarem, diferentemente dos anjos caídos. Anjos conhecem a Deus pessoalmente e são inumeráveis. Não procriam, não são uma raça e não têm sexo. Os anjos são seres imortais, superiores aos homens em força e poder. Não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Longe de ser algo próximo de um Deus ou dignos de adoração. Segundo a palavra de Deus, não existe culto aos anjos. Próxima aula falaremos sobre o ministério, as atividades dos anjos. Vamos agora ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.